A organização em que você atua tem conhecimentos críticos? Isto é, a falta de conhecimentos pode levar a crises que ameaçam a organização? Então, cuidado, porque esta é uma questão desastrosa e que requer um enfrentamento urgente. Primeiro, vamos conceituar o que é o conhecimento crítico. Um conhecimento é crítico quando ele reúne 3 condições. Primeira condição, ele não foi apropriado pela organização e, portanto, ele não está embebido nem na marca, nem nos produtos e serviços, nem nos processos organizacionais, nem nas funções rotineiras. Em segundo lugar, além dele não ter sido apropriado pela organização, o conhecimento, como só reside na mente das pessoas, reside apenas na mente de algumas raras pessoas. Quanto menos gente detiver um determinado conhecimento, mais crítico ele se torna. Terceira condição, além dele não ter sido apropriado e de haver poucas pessoas que o detêm, este conhecimento afeta o desempenho organizacional. Somente quando um conhecimento reúne as 3 condições, ele pode ser considerado crítico. Qual é a consequência ou quais são as consequências de uma organização que tem conhecimentos críticos em profusão? Primeira consequência mais óbvia, isto afeta o desempenho empresarial. Ela não consegue atingir as suas metas empresariais, as suas estratégias não são alcançadas, ela tem um funcionamento claudicante em certas situações, sobretudo nas situações de crise. Uma segunda consequência nefasta é que a organização, além de ter o seu desempenho afetado, ela passa a depender de consultores ou depender daqueles raros detentores do conhecimento que se tornam verdadeira primadona dentro da organização. Uma terceira consequência é que, por não ter conseguido apropriar este conhecimento não gerou capital intelectual e, portanto, o próprio valor da organização passa a ser rebaixado por causa dos conhecimentos críticos. Por tudo isso, é urgente enfrentar os conhecimentos críticos. Por que razão existem conhecimentos críticos na organização? Depois de muito pensar, eu concluí que existem 2 conjuntos de fatores: os fatores estruturais e os fatores culturais. Tanto a estrutura da organização como a cultura da organização, sob certas condições, acabam fazendo prosperar os conhecimentos críticos. Vamos analisar um a um. Os fatores estruturais. Em primeiro lugar, existe um fator estrutural que diz respeito à centralidade do conhecimento. O conhecimento crítico está no centro e não na periferia da organização. Não se deve procurar conhecimento crítico nas filiais, em outros países, e sim no ambiente central da corporação. Em segundo lugar, o conhecimento crítico ele tem a ver com aquilo que é mais específico da organização. Existem muitos conhecimentos que são commodity, ou seja, são ensinados nas escolas de administração, estão descritos em livro. Não são esses que são críticos. É crítico aquilo que tem de mais específico na organização. E por isso é bom procurar nas especificidades aquilo que é especial, o conhecimento que é crítico. Terceiro fator muito importante, a hierarquia da organização faz com que, quanto mais alta a posição do indivíduo, mais informação ele detém e, por esta razão, mais conhecimento ele detém. E, por isso, os conhecimentos críticos devem ser procurados de cima para baixo, porque provavelmente são nas altas posições que eles estão enquistados. Uma outra questão relativa à hierarquia diz respeito à relação entre o gestor e o seu subordinado. Quanto maior a dificuldade de comunicação entre gestor e subordinado, mais a informação se concentra nos gestores e mais o problema passa a ocorrer. Por último, existe uma última questão relacionada a fatores estruturais. Tem organizações para o qual tudo é sigilo, tudo exige confidencialidade. Com isso,
não se estimula o compartilhamento de conhecimento e, portanto, isto tende a produzir conhecimentos críticos. Vejamos agora quais são as condições culturais que fazem criar conhecimentos críticos na organização. Uma primeira questão cultural importante é a neofobia, a fobia ou medo da inovação. Neste caso, os conhecimentos críticos estão quase sempre relacionados a invenções ou novidades recentemente criadas. Segunda condição cultural importante, a tecnofobia e a tecnofilia. São coisas antagônicas, mas ambas podem acabar ditando aonde fica o conhecimento crítico. Tecnofilia é o amor pela novidade tecnológica. Então é nos assuntos não tecnológicos, nos assuntos legais, humanos, sociais, econômicos, é que vão se concentrar os conhecimentos críticos. Tecnofobia é o oposto, é o desprezo às questões técnicas, e aí, nesse caso, é exatamente nas questões técnicas que tende a se concentrar a quantidade de conhecimentos críticos. Existe também uma questão cultural importante, que é a aversão a comunidades. As comunidades de praticante são aqueles grupos informais onde o conhecimento é compartilhado. Se a organização tem aversão a esses relacionamentos informais, o que tende a ocorrer é concentrar o conhecimento em alguns indivíduos. Por todas essas razões, lidar com o conhecimento crítico é uma questão muito complicada e que requer o diagnóstico muito preciso e a construção de estratégias bastante especiais para enfrentar essa questão. Gostou? Tem alguma pergunta a fazer? Comente aqui, diga se concorda ou não com a visão externada neste vídeo, inscreva-se no canal, desfrute de outros vídeos que têm a ver com esta mesma temática e aguarde que na próxima semana teremos novos vídeos sobre outros temas de gestão para serem assistidos e desfrutados.